Em uma escala de 0 a 10, sem pensar muito, como está a sua vida atualmente? A das pessoas que moram na Finlândia parece estar muito bem, chega quase no 8. A nação nórdica é considerada o país mais feliz do mundo. Você deve estar pensando que medir o grau de felicidade pode parecer abstrato demais, ou até impossível, mas a gente tem que concordar que existem vários aspectos do dia a dia, alguns bem concretos que fazem parte de um ideal de felicidade. Segurança, por exemplo. E é com base em dados e num amplo questionário que desde 2012 é feito o Relatório Mundial da Felicidade, no qual a Finlândia desponta em primeiro lugar desde 2018. Mas como é a vida no país mais feliz do mundo? Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da redação brasileira da DW com sede em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Zolini e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a Finlândia, um país nórdico que frequentemente está nos holofotes por ser considerado o país mais feliz do mundo. Eu converso com a brasileira Nádia Kari, que mora em Tampere, na Finlândia, há 6 anos. Atualmente, ela atua como agente de trabalho, auxiliando imigrantes a conseguirem se inserir no mercado de trabalho finlandês. Localizada no norte da Europa, a Finlândia é uma nação pequena, mais ou menos do tamanho do estado de Goiás. E como a Finlândia ainda é muito distante para a maioria dos brasileiros, não só do ponto de vista geográfico, seguem aqui alguns dados sobre esse país nórdico. A Finlândia tem pouco mais de 5,5 milhões de habitantes. Os idiomas oficiais são o finlandês, falado por cerca de 85% da população, e o sueco por cerca de 5%. E a capital é Helsinki. Em linhas gerais, a história geopolítica da Finlândia pode ser dividida em 3 capítulos. O período de 600 anos em que fazia parte do reinado da Suécia, isso até 1809, depois, quando se tornou um grão-ducado do Império Russo, de 1809 até 1917, e o período independente de 1917 até os dias de hoje. A Finlândia é uma república parlamentarista, ou seja, o primeiro-ministro é o chefe de governo e o presidente é o chefe de Estado. A estrutura econômica é baseada no setor de serviços e administração, que corresponde a 74% da economia do país, seguida pela indústria e construção com 21%. Bom, no quesito felicidade, a Finlândia é heptacampeã. Em 2024, recebeu pela 7ª vez o título de país mais feliz do mundo, de acordo com o Relatório Mundial da Felicidade. Esse ranking é anual e feito desde 2012 com base na metodologia Escada de Cantril. Cada pessoa entrevistada classifica sua vida atual em uma escala de 0 a 10, sendo 10 a melhor vida possível e 0 a pior. As entrevistas são realizadas com mais de 100 mil pessoas em cerca de 140 países. Nádia, você vive na Finlândia desde 2018, exatamente no mesmo ano em que a Finlândia foi considerada pela primeira vez o país mais feliz do mundo. Hoje casada, com 2 filhas, como você enxerga esse título? Esse negócio da palavra felicidade, eu acho que a palavra certa é satisfação. Eu acho que o finlandês, no geral, as pessoas que moram aqui, elas são muito satisfeitas com tudo. Elas confiam no governo. Elas confiam que as coisas vão funcionar. Tudo muito, muito na base da confiança. Então, muitas vezes eu ia num lugar, entregava um documento e ficava esperando o comprovante de que eu entreguei o documento. E aqui não tem isso. Aí, se não chegou na data que era para chegar, e eu ligo e falo, mas eu mandei. Eles aceitam a minha palavra. Mesmo que fosse ocasionar algum problema para mim por ter feito tal atividade depois da data que me deram, eles confiam na minha palavra. Então, existe muito isso. Então, é um país que funciona na base da confiança. Isso reflete não só na sociedade, como na relação com o governo. É claro que as coisas estão mudando, está tudo mudando, e tudo até as tendências estão mudando, as tendências políticas, mas no geral o finlandês ele é muito satisfeito. É isso, eu vejo as pessoas satisfeitas aqui. É claro que eu falando isso é meio delicado, onde eu trabalho, eu vejo também muita gente frustrada, são pessoas que são desempregadas e estão querendo emprego. Mas também eu vejo essas pessoas que vêm de países em que elas não teriam esse tipo de serviço, ou elas não teriam uma pessoa como eu para apoiar e, pelo menos, explicar o que está acontecendo. O que você faz exatamente? Eu sou o que eles chamam de professional coach, mas
não é exatamente o coach que a gente chama no Brasil, eu sou uma agente de trabalho. Quando um estrangeiro se registra como desempregado aqui na minha cidade, eles são alocados para algum dos agentes de trabalho aqui da minha organização. Eu sou a pessoa que vou ajudá-lo, né, que vou oferecer os serviços, que vou analisar o perfil dessa pessoa para tentar recolocá-la no mercado de trabalho com as condições de que essa pessoa é estrangeira, ela pode não saber o idioma perfeitamente, vou enviá-los para aquele curso da integração, né, que oferece o idioma finlandês e tudo mais, ou sueco. Eu sou essa pessoa que vai analisar, inclusive vai fazer declarações para os órgãos públicos, dizendo a pessoa tem direito ao seguro-desemprego XYZ, a pessoa tem isso, isso e isso, eu tenho essa responsabilidade atualmente. Voltando um pouco na sua trajetória, você se mudou para a Finlândia em 2018, mas continuou fazendo um trabalho remoto ligado a programas de au pair até que veio a pandemia e virou tudo de cabeça para baixo. Então, como foi esse processo de se reinventar? Não só do ponto de vista do emprego, mas também na mentalidade mesmo. E o que o país em si tem a ver com isso? Tendo crescido no Brasil, o trabalho, carreira, era muito parte da minha identidade como pessoa. Não era algo à parte, tipo, existe a Nádia, e a Nádia é feita de várias coisas que combinadas são eu. A identidade inteira da Nádia era trabalho, era o sucesso, essa noção que nós temos de sucesso, de mostrar serviço, de trabalhar, de perfeccionismo. Eu tinha isso muito forte. Quando eu cheguei aqui, continuei trabalhando com a agência de au pair, trabalhava bastante porque eu fazia meus próprios horários, então eu continuava tendo a minha mentalidade brasileira, essa parte da carreira, eu digo, porque todas essas outras partes que nós conhecemos da Finlândia, eu também tive, né? A segurança aqui é muito boa, é um lugar bastante cheio de natureza, é um lugar muito amigável, onde os serviços funcionam. Essa coisa da Nádia, identidade profissional, que ocupava 90% da minha identidade total, foi mudando. Aqui na Finlândia, existem até muitas piadas de que uma pessoa de algum outro lugar está indo fazer uma cirurgia e fala, olha, você pode me encontrar no WhatsApp, tá? Eu tô indo fazer a cirurgia, mas amanhã eu tô de volta. E aqui na Finlândia, olha, eu tô saindo de férias, eu volto daqui a 3 meses. Tipo, hoje é junho, eu tô saindo de férias, me encontre em setembro. É uma brincadeira, mas eles respeitam muito isso. Essa coisa de respeitar o seu tempo próprio, essa coisa de respeitar que você sabe o que fazer. Eu sempre estive dentro de ambientes em que existia esse microgerenciamento muito forte. E principalmente no Brasil, que eu tive muitos cargos de assistente, a gente não tinha liberdade de fazer nada. Você tem aquela lista, você tem que, no caso, eu não, né, o Brasil é muito diverso, as pessoas têm todo tipo de diferente de experiência, mas eu tive uma experiência. Queriam que eu mostrasse um super serviço de vários cargos acima de mim, mas ao mesmo tempo que eu estivesse dentro de um certo molde que as pessoas tinham que aprovar o tempo inteiro que eu estava fazendo. Então, eu vim para cá uma pessoa extremamente sem confiança no meu próprio trabalho. O que eu sentia é que, mesmo que fizessem um trabalho melhor ou diferente, eles me dão trabalho para fazer, eles confiam que eu vou saber fazer. Então, não tinha ninguém olhando por trás e conferindo se eu fiz e conferindo como eu fiz. Você é um empreendedor do próprio emprego. Então, algumas coisas começaram a mudar e eu comecei a ter uma relação diferente comigo mesma. Eu comecei a me valorizar e entender que eu não era 100% o meu trabalho e o meu eu profissional. E aos poucos aqui eu comecei a mudar. E isso começou a influenciar em todas as áreas. É claro que, como você disse, no Brasil há diversas realidades e a gente vai frequentemente enxergar a cultura de outro país muito com base nas nossas próprias experiências. Mas tem algumas coisas relacionadas à Finlândia que sempre chamam a atenção dos brasileiros, né? Eu vejo que está sempre nas notícias no Brasil em relação à caixa maternidade, né? Que quando a família vai ganhar um bebê, a gente pode pedir essa caixa maternidade e você recebe ela do governo. Ela é uma caixa boa, de qualidade, papelão duro, ela tem um colchão, é muito comum, inclusive as minhas filhas dormiram na caixa quando elas chegaram, né, em casa, nós não tínhamos berço, então nós usamos essa caixa, e tem tudo que o bebê precisa, desde as roupas de inverno, coisas de higiene, tem coisas para a mãe também, e todo ano eles mudam o estilo da caixa e as coisas que tem dentro.
Então, sempre vai ter um macacão de inverno, mas todo ano vai ser um estilo diferente de macacão, um desenho diferente, ou alguma coisa assim. Eu acho o máximo eu sair na rua com a minha filha vestida, tipo, sei lá, com uma roupinha que veio nessa caixa, e aí eu vejo outra família usando a mesma roupinha. Para mim, é um sentimento do tipo, haha, olha só, nós estamos unidos. Essa noção da igualdade, que é algo que eu acho, eu não sabia que eu sentia tanta falta de ter isso na minha vida, de saber que aquela primeira-ministra que a gente teve aqui, a filha dela, que nasceu uns meses antes da minha primeira filha, elas usavam a mesma roupa. E também a filha da faxineira aqui do meu trabalho, que nasceu um pouco depois, usava a mesma roupa. E que isso é muito comum. A educação aqui é muito forte e não existe essa coisa de você procurar uma escola, porque todas as escolas têm a mesma qualidade. Você coloca o seu filho na escola mais próxima da sua casa, na creche mais próxima da sua casa. A creche é paga e esse valor depende da renda familiar. A escola em si, ela já é pública. Escolas também, elas oferecem a possibilidade, principalmente para famílias como a minha, que é uma família multilingüe, né, uma família bilíngue, das minhas filhas terem acesso ao português na escola. 1, 2 vezes na semana tem uma professora de português que dá aula para as crianças que têm como idioma nativo de um dos pais o português, não necessariamente brasileiro. E qual é a sua visão sobre o sistema de saúde na Finlândia? É muito bom, ele é público, você paga um mínimo para as coisas que você tem acesso, mas aprender a navegar o sistema é complicado, porque a gente estava inserido em outro tipo de sistema. A diferença grande e negativa que tem aqui nessa área de saúde é que o Brasil é um país muito mais focado na prevenção. É claro que no Brasil eu tinha muito acesso aos convênios, então é claro que existe, eu também participei, né, tive acesso ao SUS, eu sei que é diferente, mas quando eu queria algo mais, por exemplo, algo preventivo, a gente tem essa cultura de prevenção, né? O médico te vira de cabeça para baixo, que é uma cultura de tratamento. Os países nórdicos são conhecidos pela excelente qualidade de vida. Não é à toa que eles despontam em rankings de felicidade. Porém, o custo de vida nesses países é bem alto. De acordo com o site InfoFinland, financiado pelo Estado e pelos municípios membros, o aluguel na Finlândia custa em média 15 euros por metro quadrado. Então, o aluguel de um apartamento de 60 metros quadrados custaria cerca de 900 euros. Mas esses valores podem variar bastante dependendo da localização. No centro de grandes cidades é mais caro. E ainda tem todos os outros gastos mensais fixos, como, por exemplo, água, eletricidade, aquecimento, seguro, internet. E para termos uma noção dos salários, eu separei o salário médio de algumas profissões para dar alguns exemplos. Os dados são do Departamento de Estatísticas da Finlândia. Profissionais de enfermagem, professores do ensino fundamental e trabalhadores da área de construção, por exemplo, ganham em média por volta de 3.100 euros bruto por mês. Profissionais da área de limpeza e serviços, em média, 2.100 euros. A legislação finlandesa não especifica um salário mínimo. As organizações de empregadores e os sindicatos de cada setor definem o salário mínimo em acordos coletivos. Em 2023, a inflação caiu de 7,2% para 4,3%. Eu acho que a Finlândia é um país bem caro, mas não é impossível, não é algo que você não consiga se manter. E aqui a Finlândia, ela tem auxílio para tudo. Se você realmente não tem como se sustentar, existe algum tipo de benefício que você vai se encaixar. Nádia, muita gente conecta diretamente a Finlândia com inverno e escuridão. E o fato de amanhecer tarde e escurecer já muito cedo pode ser um fator determinante na adaptação, né? Nunca me incomodou muito. Existem momentos que às vezes é mais cansativo. Onde eu moro mais para o sul, né? Então a gente não tem essa coisa de ser noite o dia inteiro. Vai ter o que você falou, exatamente. Vai começar a amanhecer às 9 da manhã, 8h30, 9 da manhã, às 3 da tarde tá escurecendo de novo. Aí às vezes fica claro, mas não fica sol. Isso pode pegar. Eu tomo bastante vitamina D todos os dias, o ano inteiro, que é um cuidado que você precisa ter. Então, eu posso dizer que eu basicamente nunca tive essa depressão sazonal, que é algo que pode ser comum aqui, sim. Para finalizar, já que esse episódio nasceu a partir do Relatório Mundial de Felicidade, Nádia, se você fosse entrevistada para essa pesquisa de 0 a 10, qual é o seu grau de felicidade? Essa pergunta é uma que varia do momento da nossa vida, né? Eu tô num momento da minha vida que eu comecei esse emprego
em janeiro, eu tô muito feliz nele. Vida na família, as nossas coisas, tá tudo tão bom que eu diria que hoje eu tô no 10 aí, tranquilamente. Se não tô no 10, eu tô no 9, mesmo com diversos problemas que às vezes eu quero bater a cabeça na parede, porque eu não tô entendendo como funciona, ou porque eu discordo. Tudo que tá falando sobre grau de satisfação, e seja pessoal, vai tocar no que a gente vivia antes. Na sua experiência anterior, ela tem total influência em como eu me sinto agora. Eu passei por uns traumas no Brasil, coisas bem complicadas em família, em trabalho, uma vida que não era muito aproveitada, eu diria, não estava vivendo num ambiente seguro, emocionalmente seguro. A comparação que eu tenho do que eu vivia lá para a segurança emocional que eu tenho aqui é muito diferente. E eu sinto hoje que essa segurança emocional que eu construí, ela não vai embora. Antes ela era momentânea e hoje é diferente, porque eu comecei a ter confiança também. Eu aprendi a confiar aqui. Então, para mim, a minha satisfação é 100%. Eu agradeço a Nádia pela participação e você, em uma escala de 0 a 10, como está a sua vida atualmente? Deixe a sua resposta nos comentários ou na enquete do Spotify. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. O roteiro, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini, revisão final de Leila Endruweit. Obrigada por acompanhar a gente e até semana que vem.